Olá, que alegria te ter por aqui. Se você chegou agora nesse canal, saiba que aqui a gente fala sobre espiritualidade, conhecimento, sempre seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus e da doutrina espírita. E já aproveito aqui de cara para pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas, porque disseminar o conhecimento da doutrina espírita também é um ato de caridade. Você já chegou a refletir quantas perguntas a gente tem, nessa nossa jornada evolutiva e quantas respostas que nos faltam ainda? A doutrina espírita ela nos traz realmente muitas respostas para várias questões, mas tem muitas coisas que a gente de fato ainda não tem uma resposta bem clara. Isso porque nós ainda não estamos preparados espiritualmente e moralmente para termos acesso a esse tipo de resposta, a esse tipo de conhecimento. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre o que a doutrina espírita ela nos traz em relação às doenças do corpo. Será que todas as doenças que nós temos, elas são fruto de algum resgate que a gente precisa fazer? Ou será que pode ter uma causa maior? Por que tem pessoas que já nascem com alguma enfermidade? Por que tem algumas pessoas que vão descobrir essa enfermidade já ao longo da vida ou já na sua velhice? Então, tudo isso a doutrina espírita, sim, ela nos responde e é isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. É importante nos lembrarmos que nós viemos até a Terra de passagem. A nossa experiência aqui é transitória. Essa não é a nossa casa, essa não é a nossa morada. Mas então por que será que nós todos estamos na Terra nesse momento? E nós estamos aqui na Terra justamente para reparar e resgatar erros de outras experiências que nós já tivemos e também para evoluir espiritualmente e moralmente. Se nós já tivemos várias outras experiências reencarnatórias, com certeza nós já erramos e acertamos muito também. Mas como que a gente repara esses erros que nós cometemos? Deus, na sua infinita bondade, nos possibilita voltar a essa escola que se chama Terra para reparar esses erros. E muitas vezes nós mesmos, como espíritos, solicitamos algum tipo de prova ou expiação para reparar de forma mais rápida esse erro que nós cometemos conosco ou para com o próximo. Uma das formas que existe de fazermos a reparação dos erros que cometemos é justamente através do sofrimento de doenças, sejam doenças físicas ou mentais. E aí, às vezes, pode ficar uma dúvida, será que todos os espíritos que estão aqui encarnados, eles de fato pediram para ter essas enfermidades que eles têm no plano terreno? E essa resposta, ela está aqui nesse livro Leis do Amor, de Valdo Vieira e Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E eu vou ler a resposta dessa pergunta. Nem sempre o espírito que está passando por determinada enfermidade foi requisitada por ele mesmo. E Emmanuel nos diz que em muitas circunstâncias, como por exemplo é o caso dos suicidas, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das nossas próprias forças, lesando o corpo espiritual. O que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Então esse espírito muitas vezes, ele não escolhe essas doenças que estão afligindo ele nessa existência terrena. São doenças compulsórias que ele traz nessa experiência terrena que são justamente para quitar uma parte desse débito adquirido em uma outra vivência que ele teve. Mas engana-se quem pensa que as doenças do nosso corpo físico, elas vêm somente ou de escolhas ou de formas a quitar esses débitos que a gente tem com nossos erros nas nossas outras experiências. Emmanuel, numa outra pergunta desse mesmo livro, ele nos traz que a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Ele ainda fala que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do demazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitos destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação no trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. O ser humano ele é um ser integral.
ele tem um corpo físico e tem uma mente espiritual também. Então, esses dois aspectos, eles estão muito interligados e um sempre vai influenciar o outro. Então, todas as vezes que nós sentirmos esses sentimentos de raiva, inveja, medo, ansiedade, estresse, angústia, todos esses sentimentos, eles podem afetar sim a nossa saúde física, porque eles vão gerar desequilíbrios energéticos no nosso corpo. E com o tempo, esse desequilíbrio energético, ele vai aparecer no nosso corpo em forma de doença. Então, como Emmanuel traz naquela resposta que eu li anteriormente, sim, talvez você nem precisava estar sofrendo de algum tipo de enfermidade nessa sua jornada atual aqui na Terra, mas você está pelo simples campo energético que você criou para si próprio. Então veja, nem toda enfermidade na vida atual, ela é causa de algum resgate, de algum erro cometido na existência anterior que nós tivemos. Mas e para aqueles que não causam as suas próprias enfermidades nessa jornada atual, né? Muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falando que Deus é injusto. Como Deus permitiu que uma criança nascesse com tantas doenças? Mas agora a gente tem o entendimento que, na verdade, foi esse pequeno serzinho que escolheu vir nessas condições. Porque por mais que ele seja um pequeno ser aqui na Terra, ele já viveu por muitas outras experiências. E aqui no Livro dos Espíritos, quanto à escolha das provas terrenas que nós vamos passar, a gente tem a seguinte resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Por que será que Deus fez tal lei e não outra? Porque Deus deu ao Espírito a liberdade de escolher. E aí Deus deixa a esse Espírito toda a responsabilidade, tanto dos seus atos quanto das suas consequências. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem ou o caminho do mal estão abertos para esse Espírito. Se porventura esse Espírito acaba caindo no caminho do mal, acaba caindo numa rede de lamentações, não consegue entender por que tanta coisa acontece na sua vida e se desvirtua para o caminho do mal, Deus tem toda a infinita bondade de permitir que esse nosso irmão ele possa voltar mais uma vez e novamente tentar passar por toda essa situação para resgatar esses débitos que tem. E olha que lindo isso daqui. Se um perigo nos ameaça, não fomos nós quem criamos esse perigo. Foi Deus quem criou. Só que a gente sim teve o desejo de nos expormos a esse perigo. Porque foi através disso que nós vimos um meio de conseguir progredir. E Deus, Ele permitiu. Então, nada acontece sem uma razão na nossa vida. Seja uma doença, uma enfermidade, uma situação negativa, tudo está aí para o nosso progresso. Que possamos sempre seguir no caminho da luz, do bem e do amor, buscando conforto nos nossos momentos de oração, porque são nesses momentos que nós conseguimos o conforto de Deus, de Jesus, para conseguir continuar nessa caminhada sem nos lamentarmos por tudo que nos aflige. Porque só assim que nós vamos conseguir cada vez mais depurar o nosso espírito para estar próximo de um mundo feliz. E se você tiver qualquer tipo de dúvida ou você quiser que eu faça algum conteúdo específico, escreve aqui nos comentários que vai ser um grande prazer trazer esse conteúdo para você.